Eu vi essa tirinha e eu me lembrei de várias vezes que eu respondi perguntas sobre a relação entre DevOps e computação em nuvem. Então, nesse vídeo, nesse segundo vídeo de perguntas e respostas, eu quero discutir um pouquinho dessa relação. Mais precisamente a pergunta: um engenheiro DevOps precisa saber computação em nuvem? Essa é a questão de hoje. E o quanto ele precisa saber? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Se você está querendo material de qualidade sobre DevOps, você chegou no lugar certo. Bem-vindo à Academia DevOps. Fazendo uma relação direta entre o que está na tirinha e o que a gente vai discutir aqui, as empresas precisam de computação em nuvem para não ter que fazer grandes investimentos no seu centro de dados, nos seus próprios equipamentos. Para vários cenários, isso é interessante. A empresa ela não vai precisar se preocupar em construir o centro de dados e não vai precisar se preocupar com a segurança desse centro de dados. Por quê? Porque contratando um serviço de computação em nuvem, essa segurança já está embutida. Alguém já teve essa preocupação. E é exatamente isso que a tirinha do site Vida de Suporte está mostrando para a gente, né? Se tivesse usando computação em nuvem, o problema de recuperar os arquivos seria muito menor. Bom, se você gosta de conteúdo sobre computação em nuvem, deixa aí nos comentários para que eu possa produzir mais conteúdos como esse. E só para citar um exemplo, tem aí uma sequência de vídeos, se não me engano são 7 vídeos, em que eu mostro como utilizar o GitHub Actions para implantar um conjunto de manifestos do Terraform num ambiente da AWS. Então, estou juntando aí 3 ferramentas que são muito comuns para quem usa DevOps. Voltando aqui para o que a gente precisa discutir nesse vídeo, né? Quanto um engenheiro DevOps precisa saber de computação em nuvem para desenvolver suas atividades? Eu vou partir aqui das 3 possibilidades que eu mais vejo. Tem pessoas que defendem essas 3 opiniões aqui. E eu vou discutir cada uma delas, né? Para que você tenha um conhecimento completo sobre as opiniões que existem, né, sobre esse assunto. Primeiro, vai ter algumas pessoas, é uma minoria, mas que vai defender. Engenharia DevOps é uma coisa, computação em nuvem é outra. Então, o que você precisa saber para ser um bom engenheiro DevOps é como usar as ferramentas de engenharia DevOps, né? Então, essa é uma das opiniões, é uma das que eu vou discutir aqui com vocês. Na sequência, vou discutir o meio termo. Ok, um engenheiro DevOps precisa estudar coisas que são específicas da engenharia DevOps, mas saber computação em nuvem é um diferencial competitivo interessante. É importante que ele saiba um pouco de computação em nuvem. E vai ter o lado oposto, né? Alguns vão defender que computação em nuvem é uma das principais coisas que um engenheiro DevOps precisa conhecer. Vamos tentar entender então essas 3 opiniões, quando cada uma delas faz mais ou menos sentido, né? E qual delas eu acho que vocês deveriam seguir, ou, né, de acordo com a minha opinião, é a que faz mais sentido. Vamos discutir então essa primeira possibilidade. Para quem tem a opinião de que um engenheiro DevOps não precisa saber de computação em nuvem, essa pessoa provavelmente está amparada em várias situações, não são as mais comuns no mercado, mas elas existem, em que uma empresa não usa serviços de computação em nuvem, ela tem tudo rodando no seu próprio centro de dados, e por isso não faz sentido, num cenário como esse, saber nada de computação em nuvem. Os conhecimentos que um engenheiro DevOps deveria ter sobre computação em nuvem, para um cenário como esse, faz muito mais sentido entender coisas sobre a própria infraestrutura, sobre o próprio hardware que está sendo utilizado ali, né? Quais os tipos de hardware que eu tenho, quais os tipos de conectividade que eu tenho entre esses dispositivos, ou ferramentas mais básicas de virtualização. Eu não vou criar uma instância de computação em nuvem, eu vou criar uma máquina virtual numa ferramenta de virtualização. Então, nesse cenário, faz muito mais sentido conhecer essas tecnologias. E esses cenários existem, né? Não são coisas que eu estou inventando aqui. Há várias empresas que têm seu próprio centro de dados e que tudo roda lá. Então, nesse cenário, um engenheiro DevOps precisa saber as ferramentas que são típicas da engenharia DevOps, precisa saber de containers, precisa saber de Kubernetes, precisa saber de ferramentas de pipeline, entre outras coisas. Mas ele também precisa ter um conhecimento de infraestrutura de fato, né?
como montar um servidor, como fazer a instalação do sistema operacional, como fazer uma configuração segura, como implantar as ferramentas de segurança para fazer backup, para fazer checagem, para avaliar o hardware, para saber se a vida útil do hardware ela é compatível com as necessidades da empresa, entre várias outras coisas. Se o engenheiro DevOps não for fazer essas atividades, ele vai precisar do auxílio de um sysadmin, né? De alguém que saiba, que tenha expertise exatamente nessas coisas. Então, aqui a gente vai ter, então, para essa primeira possibilidade de resposta, não, o engenheiro DevOps não precisa saber de computação em nuvem. A gente vai ter esse primeiro cenário em que não existe computação em nuvem, por isso ele não precisa saber, né, obviamente, e que se ele precisar entender mais do que está abaixo das ferramentas de engenharia DevOps, ele vai precisar da ajuda de um administrador de sistema, um sysadmin, né? Porque esse cara vai entender mais da infraestrutura de hardware e até o nível de sistema operacional no mínimo. Óbvio, nesse caso o engenheiro DevOps também precisa entender um pouco disso, mas tendo um sysadmin para apoiar, ele não precisa se aprofundar tanto nesse conhecimento. E com isso a gente conclui esse conjunto de ideias para quem tem a opinião de que não, um engenheiro DevOps não precisa saber de computação em nuvem, porque há cenários em que ele não usa, ou há cenários em que alguém abaixo dele é quem vai tratar desses detalhes que seriam equivalentes de computação em nuvem, num cenário em que eu utilizaria computação em nuvem. Vamos então agora para a nossa segunda possibilidade. A opinião daqueles que pensam, ok, engenharia DevOps é uma coisa, computação em nuvem é outra, mas é interessante para o engenheiro DevOps saber computação em nuvem. Nesse cenário, que é o da maioria das empresas, muitas empresas adotam computação em nuvem em alguma medida, o engenheiro DevOps, além de cuidar das ferramentas que ele habitualmente utiliza como engenheiro DevOps, ele também vai ter que cuidar, pelo menos parcialmente, do ambiente, do serviço do provedor de nuvem que ele está utilizando. Nesses casos, a gente pode fazer um paralelo com a primeira opinião, né, de quem não concorda com essa ideia, de que da mesma forma que eu preciso do engenheiro DevOps e de um sysadmin para suportar algumas tarefas que o engenheiro DevOps não deveria ser um especialista, do lado de cá eu tenho o engenheiro DevOps e o Cloud Analyst, né, um analista de nuvem. Da mesma forma, as mesmas tarefas que o sysadmin faz diretamente na infraestrutura do centro de dados, um Cloud Analyst vai fazer no ambiente de nuvem, né, nos serviços do provedor de computação em nuvem. Então, esse paralelo está traçado. Então, se você concorda com a primeira ou com a segunda possibilidade, você muito provavelmente vai considerar esses papéis do engenheiro DevOps e do Cloud Analyst. A verdade é que, na maioria das vezes, o engenheiro DevOps assume também a função de Cloud Analyst. E aí, nesses casos, ele precisa compreender mais. Porque não adianta entender só de Kubernetes e ter um problema no EKS que você não consegue resolver. O EKS é o serviço equivalente do Kubernetes lá da AWS. Então, não adianta nada você ser muito bom em Kubernetes, que é uma ferramenta de engenharia DevOps, mas quem suporta ela, que é o EKS, você não conhece, e aí acontece um erro e você não consegue resolver. Se o seu ambiente é todo baseado em computação em nuvem, você vai ter que ter algum conhecimento. Seja com o apoio de um analista de cloud, seja você mesmo assumindo esse papel e desempenhando essa tarefa. Então, existe aqui um meio termo em que o engenheiro DevOps ele precisa ter um conhecimento de computação em nuvem, mas especialmente se ele tiver um analista de cloud, ele não precisa se aprofundar tanto nesse conhecimento. Essa, então, é a segunda opinião que é muito reconhecida aí para responder a essa pergunta. Vamos então partir para a terceira possibilidade, a opinião daqueles que pensam que o engenheiro DevOps precisa conhecer muito bem os serviços de computação em nuvem para desempenhar suas atividades. Tanto na primeira quanto na segunda possibilidade, eu citei outros papéis para apoiar o trabalho de um engenheiro DevOps, né? Como o sysadmin ou administrador de sistemas na primeira possibilidade, como Cloud Analyst ou analista de nuvem na segunda possibilidade. Essa terceira possibilidade considera que você não vai ter esse apoio. Então, para você desempenhar bem a sua atividade como engenheiro DevOps, você precisa também saber bem como funcionam os serviços do seu provedor de nuvem. Não adianta nada ser um especialista em Kubernetes e aí, por causa de um erro no EKS, que é o Kubernetes da AWS,
você não conseguir resolver e o seu ambiente não funcionar. Se você não tem o apoio de um Cloud Analyst, é provavelmente você, engenheiro DevOps, que vai ter que resolver essas coisas. E isso é muito comum no mercado. Em várias empresas, em vários times, não existe a figura do Cloud Analyst. Ou quando existe, é um só para a empresa toda, que tem vários times com vários engenheiros DevOps. Né? Então ele está muito mais ali como um coordenador de tudo que é feito nos serviços de nuvem, muito mais do que resolvendo os problemas do dia a dia. E ele repassa isso para o engenheiro DevOps. Então vai depender muito do contexto, mas sim, isso é possível. A gente encontra vários cenários em que isso acontece. E só para exemplificar bem o quanto você precisa saber de computação em nuvem, eu gosto muito de citar as ferramentas de infraestrutura como código. Infraestrutura como código é uma ideia que nasceu em DevOps. O engenheiro DevOps é que é o responsável por ela. Mas não adianta nada você ser muito bom numa ferramenta qualquer como o Terraform, que é a mais citada de maneira geral, e não conhecer a infraestrutura que você vai automatizar com esses templates de Terraform. Então, de nada adianta você ser muito bom nas ferramentas de infraestrutura como código se você não entende a infraestrutura que você está controlando com aqueles templates de Terraform. Então, mais uma vez, nesses cenários, é importantíssimo que você tenha um conhecimento além do básico, além do intermediário, sobre computação em nuvem. Para encerrar essa terceira possibilidade, eu diria que ela é a mais comum no mercado, porque quando a gente pesquisa pelas vagas de emprego, quase todas elas citam algum provedor de computação em nuvem. Então, se você está querendo a minha opinião, não deixe de estudar computação em nuvem. E quanto mais você conseguir se especializar, melhor. Mas saiba que você vai ter que saber outras coisas além de computação em nuvem. Existem várias atividades que são específicas do engenheiro DevOps. Você também não pode deixar essas atividades de lado. E você pode, em algum momento, até querer decidir se você vai continuar como engenheiro DevOps ou se você vai migrar para um Cloud Analyst. São dois papéis que são muito importantes, estão muito relacionados e que são muito demandados pelo mercado. Então, para finalizar essa terceira resposta, eu queria deixar um pouquinho da minha opinião. E já que eu citei aqui a possibilidade de você se tornar um engenheiro DevOps ou um Cloud Analyst, saiba que existe uma interseção entre essas coisas chamada de engenheiro de plataforma ou Platform Engineer. Essa é uma carreira nova, bem posterior ao engenheiro DevOps e que está se tornando cada vez mais forte e que mescla muito do conhecimento de DevOps, muito do conhecimento de analista de cloud e muito do conhecimento de arquitetura de software, né? Para que você consiga usar os serviços que o seu provedor utiliza para compor a arquitetura da aplicação que vai ser implantada. Então, essas três coisas aí, a interseção entre essas três áreas, é o engenheiro de plataforma ou Platform Engineer. E independente da sua escolha, você vai ter que saber um pouquinho de cada uma dessas áreas para que você possa atuar, seja como um engenheiro DevOps, como um Cloud Analyst, como um Platform Engineer. Se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir um favor, deixe um like ou faça um comentário para que eu possa produzir mais conteúdos relacionados à computação em nuvem. Eu já tenho alguns conteúdos, como eu citei, tem um conteúdo aí que eu uso GitHub Actions, Terraform e AWS em conjunto, uma sequência de vídeos sobre essas três tecnologias aí. Eu tenho muito a contribuir com computação em nuvem. Eu fui um dos defensores de que isso é uma coisa que a gente precisa estudar, né? Há uns 10 anos atrás eu levantava essa bandeira e hoje eu colho frutos disso, né? Por ter estudado antecipadamente tudo isso, eu tenho um conhecimento assim bem legal sobre computação em nuvem e eu tenho muito para compartilhar. Então, se vocês quiserem, eu vou investir meus esforços em mais material sobre computação em nuvem, apesar de que, como eu já disse, a gente já tem bastante material. Fique à vontade também para mandar a sua dúvida. Se você tem qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada a DevOps, e se eu puder contribuir, né, discutir melhor esse assunto, eu vou ter o maior prazer em responder sua dúvida. Então, manda pra gente, deixa aí nos comentários a sua dúvida. E assim que possível eu vou gravar um vídeo dentro das minhas possibilidades aqui, respondendo a todas as dúvidas. Com isso a gente chega ao fim de mais um vídeo dessa sessão de perguntas e respostas. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo.